O que move as redes sociais? Atenção. E se eu tiver a sua atenção e eu entender um pouco sobre comportamento, em pouco tempo eu consigo te convencer a comprar o que eu quiser. Eu fiquei 21 dias longe do Instagram e nesse período eu consegui entender um pouco sobre esse mecanismo que nos faz querer trocar de carro, comprar uma roupa nova, e eu consegui perceber que tudo isso, muitas vezes, que a gente acha que é um gostar ou um querer atrelado à nossa ação, é determinado pelo mercado. Então, o mesmo mecanismo que te faz passar horas e horas rolando um feed de uma rede social é o mesmo mecanismo utilizado nos jogos de azar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Para entender um pouco mais sobre esse mecanismo, eu preciso diferenciar com você o querer e o gostar. E para isso, eu vou te explicar o contexto histórico, cultural de uma época, vou trazer a parte neurocientífica e como é que a gente pode aplicar isso no hoje. Para entender um pouco sobre isso, eu vou falar com você sobre uma época em que não era tão socialmente aceito fumar cigarro, principalmente se você fosse mulher. No começo do século XX, nos Estados Unidos, as mulheres não fumavam, apenas 1% da população fumava. Só que esse contexto mudou para metade desse século, e eu vou te explicar o porquê. Nesse começo do século, a mulher não fumava exatamente porque ela enjoava muito do cheiro do cigarro e da fumaça. Só que a indústria farmacêutica percebeu uma oportunidade aí. E como é que ela conseguiu aproveitar essa oportunidade? Teve um marqueteiro da época que ele contratou algumas mulheres para andarem em Nova York com cigarros à mostra, remetendo isso à Estátua da Liberdade, com a tocha de fogo. O outro contexto que esse mesmo publicitário usou foi exatamente uma campanha de cigarro para uma marca específica, da Virginia Slimmings. E qual que era a diferença do cigarro dessa marca para o cigarro tradicional, por exemplo, o Marlboro, né? Os cigarros dessa marca específica, que era para um público feminino, eram mais finos e as propagandas eram com mulheres muito bem vestidas, com cigarros mais finos e mais elegantes. Então, na época, eles atrelaram um simbolismo a princípios e valores daquelas mulheres naquele contexto. E, magicamente, 55 anos depois, o público feminino passou a 34% da população dos Estados Unidos feminino fumava cigarro. Então olha que genial, entre aspas, né? Eles conseguiram transformar 1% da população que consumia esse produto para 34%. E por que é tão importante a gente entender isso, né? Veio outros dois cientistas um pouco depois, em 1998, Robinson e Barrett. O que eles provaram? Basicamente, eles provaram que o querer é diferente do gostar. E para fazer isso, como que eles conseguiram provar isso? Porque se eu falo para você querer é diferente de gostar, só pelas palavras fica difícil entender esse contexto, né? Então, eles fizeram experimentos com ratos e a primeira parte desse experimento foi exatamente lesionar quimicamente a estrutura de recompensa dos ratos, que está atrelado à dopamina. Então eles abriram um pedacinho ali da cabeça do rato e conseguiram lesionar a parte da dopamina, que hoje a gente sabe que está atrelada ao querer e não ao gostar. Então quando eles fizeram essa lesão, o que eles faziam com os ratos, né? Colocavam um rato aqui primeiro sem a lesão e colocava lá do outro lado da gaiola água com açúcar. Então esse rato saía e ia lá para beber água com açúcar. Agora, se eu pego um outro contexto com um rato lesionado, ele não sai mais para ir lá beber a água com açúcar. Por quê? Porque eu lesionei a parte química do cérebro dele que faz ele buscar alguma coisa, mesmo não gostando. E como é que eu identifico se ele gosta ou não de alguma substância? Aí eu tenho que analisar expressões faciais. Aí eles fizeram um outro experimento. Então entende que fazendo experimentos sequenciais eu consigo isolar alguns fenômenos para entender melhor sobre eles. E aí o terceiro contexto seria, eu coloco um rato em uma gaiola e dou algo saboroso para ele, para entender o que de expressão facial muda ao receber algo saboroso. Então quando ele lambia os beiços, por exemplo, significa que ele está experimentando algo saboroso. Então só com esse contexto que eu estou te apresentando a gente já consegue isolar o querer do gostar. Querer é ir buscar, gostar é expressão facial. E tudo isso ficou um pouco mais claro ainda com outro experimento que foi feito em época parecida. Em 1997,
Wolfram Schultz fez um outro experimento com macacos. E o que ele queria descobrir? Basicamente, o momento certo da liberação da dopamina. Nessa época, ainda era muito confuso se a dopamina era liberada quando você fazia algo prazeroso ou se ela era liberada em outro momento. E esse cientista conseguiu bater o martelo e falar o momento exato. E como que foi o experimento dele, né? Ele pegou um macaco e colocou um eletrodo dentro da cabeça dele, entre um neurônio e o outro. E ele avaliava, no caso, o potencial eletrônico. Você vai ter que lembrar um pouquinho lá das aulas de química, né? Como é que eu avalio um potencial eletrônico? É a quantidade de carga que passa de um lugar para o outro. Então, se eu analiso de um neurônio para o outro, eu estou analisando a sinapse, que é exatamente a comunicação entre os neurônios. Se esse potencial aumenta, significa que passou carga ali, que são os neurotransmissores, consequentemente, nesse caso, a dopamina. Então, ele ia em regiões específicas do cérebro que tinha dopamina para avaliar esse potencial. E aí, o que eles fizeram? Primeiro passo, o início do experimento. Eles davam um suco de laranja para o macaco e analisavam esse potencial eletrônico. Então, toda vez que o macaco tomava o suco, tinha um pico de dopamina. Só que depois eles ensinaram o macaco a fazer algumas ações. A primeira ação era: acendia uma luz no laboratório, ele tinha que apertar um botão e aí descia o suco. E aqui eu mudei o mecanismo. Para obter uma recompensa, ele tem que fazer um esforço. Então, toda vez que ele vê a luz prediz que virá uma recompensa se ele fizer um esforço. A gente consegue entender vários conceitos advindos desse experimento. O primeiro deles é que a dopamina não está mais atrelada ao prazer, ela está atrelada à predição de recompensa. Quando vem a luz, eu executo uma ação e tenho uma recompensa. E quando ele fez esse experimento, o maior pico de dopamina era exatamente quando o macaco via a luz e não mais quando ele recebia o suco. Quando ele recebia o suco também tinha um pico, mas muito menor do que esse anterior. Então ele conseguiu diferenciar a dopamina de outros neurônios e explicar também que a dopamina tem a ver com motivação e não com recompensa ou então com prazer. Ele continuou fazendo algumas variações desse experimento. A primeira foi, depois que o macaco aprendeu que, vendo a luz, apertando o botão, ele obtinha uma recompensa, ele aumentou o esforço. Vai ver a luz, vai ter que apertar 10 vezes o botão para obter a mesma recompensa. E o que ele começou a entender que, após o aprendizado, a quantidade de dopamina liberada nesse primeiro pico começa a cair. Para quê? Para te proteger. Porque pensa comigo, se tudo que for novo na sua vida liberar muita dopamina, você vai ficar viciado no novo e esse novo pode te matar, porque às vezes esse novo é pular de paraquedas com paraquedas furado, ou então pular de uma montanha se você fosse um homem das cavernas. Então eu não posso liberar a mesma quantidade de dopamina sempre, porque senão você se torna viciado em dopamina e nunca vai parar de procurar o novo. E aí ele fez algumas outras variações. A terceira, na verdade a quarta variação no experimento, foi exatamente atrelada a um esforço não mais te dar a mesma recompensa. Então quando o macaco via a luz e apertava 10 vezes, ele começou a oscilar. Em algumas vezes ele dava água, em outras vezes ele dava suco para o macaco. Então atrelado a isso tinha uma incerteza. O macaco não mais sabia que toda hora viria suco, mas muito provavelmente, se ele ficasse fazendo aquilo por muito tempo, uma hora viria o suco. E aí, quando vinha a água, ele se frustrava. Então, ao invés de ter um pico de dopamina na hora da liberação do suco, ele tinha uma liberação menor do que a basal. Tinha a mesma liberação quando ele via a luz, só que quando vinha a recompensa, não era mais assim, e sim para baixo. Então, ali a gente descobre também a frustração atrelada à motivação de se obter uma recompensa quando eu crio expectativas maiores do que a recompensa. Agora vamos trazer esse contexto desse experimento para as redes sociais. Se a gente pega esse experimento e tenta analisar o que é a luz, o botão e a recompensa nas redes sociais. A luz seria exatamente a rede social, porque quando você recebe uma notificação, você tem uma previsão de que pode ter algo ali que te traga algum prazer. Se você receber uma curtida, um elogio, aquilo ali vai aumentar a sua motivação e a sua valorização pessoal. Então, a notificação seria a luz, a recompensa é aí que está a sacada. A recompensa, que seria o suco, não é algo que você decidiu o que é o que a rede social decidiu o que é. Então, aqui que entra
a manipulação por conta das redes. Hoje, você busca coisas como se fossem coisas que você gosta, mas na verdade muitas vezes são coisas que você quer, porque a rede social diz que se você tiver aquilo, você vai ser mais aceito socialmente, mais valorizado, mais querido. E aqui a gente começa a entender todo esse mecanismo por trás das redes. Então você busca incessantemente um suco que muitas vezes você ainda nem provou, mas que você tem certeza que é o suco que você gosta, mas muito provavelmente é só o suco que você quer. E com o tempo, por não ter esforço atrelado a essa obtenção da recompensa, você começa a não saber mais lidar com a frustração. Pensa comigo. O macaco, pelo menos, precisava apertar o botão para obter essa recompensa. Você só precisa desbloquear o seu celular e girar a tela para baixo e procurar um post que seja melhor do que o anterior. Mas, na verdade, você está só querendo algo, você não está gostando de algo. E por passar muito tempo ali, super valorizando ou super estimulando o seu mecanismo de querer, que é o mecanismo da dopamina no seu cérebro, e subutilizando o seu mecanismo do gostar, você sente aquela ressaca moral depois de passar 1, 2 horas mexendo na rede social e depois você se arrepende e fica, caramba, estou perdendo meu tempo. Porque você está viciado em querer algo, mas você ainda não sabe o que é esse querer e muito provavelmente nem sabe se você vai gostar. Isso parece muito aquelas pessoas que enriquecem ou crescem demais na rede social, os influencers, os youtubers, e depois ele não consegue lidar com tudo aquilo, porque ele nem sabia se ele gostaria daquilo, ele sabia que ele queria muito, mas esse querer muito era atrelado a um mecanismo de manipulação, e muitas vezes ele só foi uma vítima da rede social, e cresceu sem entender para onde ele estava querendo chegar, ou onde ele iria chegar, e se ele realmente iria gostar daquilo. Mas se você chegou até aqui, calma, dá para a gente utilizar todo esse mecanismo ao seu favor. Eu não te expliquei que, se a gente traz o experimento do Wolfram para o contexto da rede social, a gente tem a luz, que é a previsão da recompensa, a predição, você pode usar qualquer um desses dois. A gente não tem o esforço, porque infelizmente o esforço é mínimo para a gente obter uma recompensa, e a gente tem a recompensa, que é o próprio uso da rede social. Que tal a gente adicionar um esforço aí a essa contingência? Se a gente consegue adicionar um esforço, a gente pode começar a usar a rede social como uma recompensa em si, mas para um processo que vai te fazer crescer. Como assim? Quando eu estudava para concurso, eu atrelava não a rede social, mas assistia uma série a ter atingido meus objetivos de estudo naquele dia. Então, se eu tinha batido, por exemplo, 2 horas líquidas de estudo, eu tinha direito a assistir um episódio de uma série que eu gostava. Você pode fazer a mesma coisa com a rede social. Que tal você colocar, depois de 10 páginas de um livro que você quer ler, você ter ali 25, 30 minutos de rede social? Que tal você colocar, fazer uma atividade física, seja uma corrida ou academia, e só depois você poder mexer na rede social? Se você faz isso, você está utilizando um mecanismo que te tem como vítima, mas agora não mais. Você usa ele como uma recompensa para um processo que vai te fazer crescer em algo que é relevante para você, mas que você não está conseguindo, de uma forma ou de outra, executar. Use a dopamina como a sua aliada, e não como algo que só te impulsiona a consumir cada vez mais. Até porque você não é só um macaco buscando um suco. Você é uma pessoa que pode escolher o que você quer querer utilizando a rede social. Se você gostou desse conteúdo, dá um curtir, coloca um comentário aqui sobre algo que te chamou a atenção no vídeo, e eu te espero no próximo vídeo.